Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Escola Urântia. E hoje nós teremos a segunda parte do documento 150, que a Dini vai apresentar para nós. Muito obrigada, Dini. É com você. Muito obrigada, Lilian. Obrigada a todos pela presença. Hoje, como a Lilian falou, vamos continuar com o estudo preparado para a segunda parte da aula do módulo 4, capítulo 5, aula 3, parte 2, sobre o documento 150. Então, nós vamos focar o nosso estudo no discurso de Jesus sobre magia e superstição. Então, vou compartilhar a minha tela para começar a ver de que trata esse discurso de Jesus. Então, vou compartilhar assim, aqui. Conseguem ver a apresentação? Muito obrigada. Sim. Perfeito, obrigada. Então eu vou... Só um momentinho. Quem gostaria de ler para nós? Vamos ler 3 slides para iniciar. E depois paramos um pouco e depois de conversar podemos continuar. Quem gostaria de ler, por gentileza? Eu posso ler, Dini. Muito obrigada. Quando você quiser, pode começar. Palestra memorável de Jesus sobre magia e superstição. Naqueles dias, o aparecimento de uma estrela brilhante e supostamente nova foi encarado como um sinal indicando que um grande homem havia nascido na Terra. Essa estrela tinha recentemente sido descoberta e André perguntou a Jesus se essas crenças eram bem fundadas. Na longa resposta à pergunta de André, o mestre entrou em um exame profundo sobre toda a questão da superstição humana. A exposição que Jesus fez nessa ocasião pode ser resumida em uma linguagem moderna, como é feita a seguir. Os trajetos das estrelas no céu nada tem absolutamente a ver com os acontecimentos da vida humana na Terra. A astronomia é uma busca própria da ciência, mas a astrologia é uma massa de erros supersticiosos que não tem nenhum lugar no Evangelho do Reino. 2. O exame dos órgãos internos de um animal morto há pouco nada pode revelar sobre o tempo, sobre os acontecimentos futuros, nem sobre os resultados vindouros das questões humanas. 3. Os espíritos dos mortos não voltam para comunicar-se com as suas famílias, nem com os antigos amigos, de entre os vivos. Um ajustador que tenha partido da Terra nunca retorna para cá com o ser residido anteriormente. Nunca a personalidade se manifesta sem a vontade humana. E nunca um ser humano, separado do seu ajustador, depois da morte, manifesta identidade ativa ou, de qualquer maneira, estabelece comunicação com os seres vivos da Terra. Separadas dos seus ajustadores, essas almas permanecem total e absolutamente inconscientes durante o longo ou curto sono da morte. Não pode haver nenhuma demonstração de nenhuma espécie de personalidade, nem existir nada capaz de entrar em comunicação com outras personalidades, até depois de se completar a sobrevivência. Aqueles que vão para os mundos das mansões, não lhes é permitido enviar mensagens de volta aos seus seres queridos. A política de todos os universos é proibir tal comunicação durante o período de uma dispensação corrente. Muito obrigada, Lilian. Eu Nada. vou parar aqui. Gostaria de saber... Olá, Angeli. Bem-vinda. Se alguém de vocês tiver alguma pergunta, algum comentário,
eu acho que desses pontos que a Lilian leu para nós, atualmente, maiormente existem a crença na astrologia e a crença nas pessoas falecidas que falam para os vivos, né? Que têm tido experiências. Eu penso que essas experiências são sonhos, na maior parte, não acho que tenham sido experiências reais, né? O que vocês acham? Então, eu não sei como é, para vocês aí, Dini, mas aqui no Brasil é muito forte o espiritismo, né? O espiritismo é muito forte e eles têm uma crença muito grande em comunicação com os mortos, né? Através dos médiuns. Então, eles até esses dias me perguntaram, né? Mas e o que que o livro de Urântia fala sobre os médiuns, né? Porque parece que os médiuns recebem comunicação às vezes eles dizem que são os espíritos que já se foram, né? E às vezes até tem alguns médios que desenham e dizem que são espíritos de artistas já falecidos, né? Ou então fazem composições ou de poemas ou livros inteiros de pessoas. Então tem muito, né? Tem aquele médium famoso que é o Chico Xavier, que muita gente, acho que você conhece, né? Não Uhum. sei se você conhece. Sim. E então aqui é muito forte toda essa e a crença em reencarnação, então quase que praticamente divide, né, o Brasil, porque os cristãos, alguns até são cristãos, mas tem um pezinho na reencarnação. Não sei, eles falam que acreditam como é que é? Na ressurreição, no credo, né? No credo diz, acredito que acredita na ressurreição, mas tem um pezinho também na reencarnação. Então, tem essa divisão aqui para nós, né? E o livro de É, Urântia aqui a gente vê que ele é bem explícito, né? é. Moacir, pode falar. Lilian, eu não me lembro, ultimamente não se faz mais isso, mas no meu tempo, jovem, eu vi até na Igreja Católica, não sou hoje, na verdade, eu não pertenço a nenhuma religião assim, né? Mas a gente não, eu nunca fiz isso, mas se reza ou se rezava muito para as almas, né? Eu não tenho visto mais isso, Lilian, eu sei que é mais religioso, pô, você faz isso Ainda aí? se reza muito para as almas. É mesmo, mas então, mas isso aí não está muito certo, né? Então, eu não sei. Qual que é a influência de a gente rezar para as. Se o cara está lá e está pagando um pecado, nós vamos rezar para, sei lá, acho meio estranho isso aí. Isso que você está falando é um bom ponto, que acho que é importante assinalar que o tempo para rezar, por orar por uma pessoa é enquanto essa pessoa está aqui viva. Sim, Pois justamente. depois que a pessoa morreu, ela está nas mãos de Deus, por assim dizer. Está, já a vida acabou, já vem o juízo da sobrevivência, e os juízes da sobrevivência determinarão o estado dessa pessoa, o estado da sua alma, se ela vai ser repersonalizada ao terceiro dia, ou vai ficar como sobrevivente adormecido, ou se vai ter que ter uma extensão do período de prova. Eu acho que a maioria, eu diria quase, não todos, mas quase todos, os seres humanos hoje recebem essa extensão do período de prova. Você sabe o que é, né? No mundo dos finalistas, a pessoa recebe depois da morte, naturalmente. Aqui, quando a pessoa não tomou uma decisão sobre a sobrevivência, pois a pessoa não teve uma oportunidade justa de escolher, então essa pessoa receberá essa extensão e ela terá todas as oportunidades para escolher se quiser sobreviver, ascender na eternidade ou não. Então,
orar por uma pessoa que faleceu realmente não faz efeito algum. Pode ser bom para a pessoa viva que está sofrendo por lo familiar, pelo filho, qualquer pessoa querida que tenha falecido, pode ajudar para acalmar a dor, eu penso, mas o feito é sobre a pessoa que ora, não sobre o destinatário, né? Isso mesmo. Olá, Yara. Olá, querida. Tudo Boa bem, noite. Jeanine? Boa Jeane, Gini. Sim. Alguém mais que gostaria de dizer alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Pode ser de de qualquer... Sim. qualquer questão, né? Então, Dini, essa questão, às vezes eu fico pensando, porque assim, né, eu aprendi quando na igreja católica, né, nós rezávamos assim, o padre dizia que existe a igreja triunfante e a igreja padecente. A padecente é aquela aqui na Terra, né? Aquela que ainda está sofrendo, vivendo e tal, e com todos os desafios. E existe a igreja triunfante, que é aqueles que estão, mas tem aqueles que ainda estão no purgatório, que mais ou menos eu comparo o primeiro e o segundo mundo das mansões, Uhum. porque ali no primeiro e no segundo mundo, ainda nós vamos ainda meio que restabelecer aquilo aquela parte humana que ainda insiste em ficar, né? Eu acho que é mais ou menos isso que o livro diz. Então, eu penso. Inclusive, eu tenho uma experiência que eu tive um sonho, que a minha vizinha faleceu, sabe? E ela faleceu de repente, ela foi fazer uma operação e a gente não esperava, ela faleceu. E o meu pai tinha falecido um pouco antes. E eu tive um sonho assim, que o meu pai, eu disse assim, oi pai, tudo bem? Eu sempre sonhava com ele, né? Daí ele dizia assim, tudo bem. E a dona Leonie, como é que ela tá? Ela tá brava. Ela chegou aqui brava. Diz que ela tinha chegado no céu brava, mas agora ela já está mais calma. Então, o que que a igreja fala, né? Que nós temos essa comunhão entre essa igreja padecente, que é aqui, e a igreja triunfante, entre aspas, porque alguns ainda estão em processo de cair na realidade, que eles passaram para outra vida, sabe? Então, assim, que a nossa oração tanto chega para eles e a deles para nós. Porque aqui eu penso assim, Dini, a gente pode rezar entre nós, né? A gente pode orar. Mas será que a gente também não pode orar por aqueles que chegaram no mundo, primeiro mundo das mansões, e ainda estão ali, assim, muito tristes porque estão se conscientizando de tudo que fizeram de errado na Terra? Não tinham a noção, nem acreditavam em outra vida muito, assim, que acreditavam em Deus. Porque se a gente tiver fé em Deus, a gente vai passar, né? Vai ressurgir. Mas elas não é que acreditavam assim, estão ainda meio perdidos, vamos dizer assim, né? E estão se conscientizando, eu vejo assim, quanta coisa que quando a gente chega lá, diz, por que que eu não fiz certo na Terra? Por que que eu desperdicei a minha vida? Acho que é uma tristeza muito grande, né? Sim, mas quando a pessoa ser repersonalizada, ela vai receber uma mente moroncial tão superior, tão maravilhosa, comparada com a mente que nós temos agora, que essa pessoa vai estar feliz, pois você lembra que o livro diz que a vida na Terra vai ser como um sonho distante, meio confuso, pois a diferença será tão grande. A experiência da ressurreição vai ser muito feliz. Então, penso que a pessoa pode ter alguma lembrança de uma experiência, mas a realidade que ela vai estar vivendo vai ser tão boa, tão maravilhosa, que não acho que ninguém esteja triste lá. Vai ser Não muito sei, superior aqui, né? muito superior.
muito. O corpo, só corpo belíssimo. Que a quanto mais a pessoa vai crescendo, vai sendo mais belo, vai refletindo a beleza interior. Então, imagine, deve ser muito belo. Eu acho que tristeza, não acho que... Pode haver algum arrependimento, mas o aprendizado lá é para purificar tudo isso. Sim, entendi. Eu acho que vai ser maravilhoso. Com essas Ivani, poucas palavras, Ivani ia falar. sim, Então, boa noite para quem eu não disse boa noite, e boa obrigado pela noite. oportunidade. Boa noite, Janil. Eu fiquei pensando na fala da Lilian, quando ela falou que se as pessoas chegam lá, na história da... Foi um sonho, né, Lilian? Sonho com seu pai, que a vizinha estava... Né? Mas assim, a gente já fala que a gente vai dormindo e fica lá e ressuscita. Quando ressuscita, vai ser construído um corpo novo com 70 possibilidades, 70 vezes mais a capacidade da mente que temos aqui. Então, não está certo das pessoas chegarem em algum lugar e ficar revoltadas ou tristes ou coisas dessa natureza. Eu fiquei confusa com relação a isso, né? Lembre, o livro de Urântia É, fala que a gente vai chegar lá dormindo, vai ressuscitar, e aí vai ser instruído. Então, não comporta essa questão de estar revoltada, chorando, não sabe que morreu, como a gente ouve tantas histórias, assim como você falou, eu ouvi muitas histórias nesse sentido. Eu penso, minha opinião pessoal, é que esses sonhos com as pessoas falecidas, em algumas ocasiões, certos sonhos muito vívidos, muito lindos, que deixam a pessoa feliz, contente, sabendo que o falecido está bem. Eu penso que esses podem ser uns sonhos dados pelo ajustador para que a pessoa esteja calma e não esteja sofrendo sobre a sobrevivência do seu ser amado. Então, eu tive um sonho assim com minha mãe, eu estava sofrendo muito, muito, muito. Então, eu tive pouco tempo depois da morte dela, eu tive um sonho em que ela era uma passagem onde muitas pessoas iam e vinham. Então, eu estava desse lado, e minha mãe vinha até mim, mas não me falava nada, nem chegava perto, só ficava parada. Quando eu via ela, eu sabia, não sei como, mas eu sabia que ela estava bem. Esse sonho me deu paz e tranquilidade, me acalmou a dor. Eu penso, tenho essa ideia de que pode ser ajuda do ajustador para dar essa tranquilidade. Não sei. Ou do seu anjo guardião, né? Porque daí foi você quem ficou tranquila, foi para você a mensagem, né? Uhum. Alguma coisa mais? Ok. Yara, pode falar. Dini, é assim que fala seu nome? Jenny, sim. Eu não tinha visto você aqui ainda. Quando eu vi sua imagem, achei tão familiar, me lembrou uma tia, Ok. uma pessoa muito querida minha. Então, ouvindo a gente aqui, né, já começa a vir para mim assim, eu acredito que toda a consciência que desenvolvemos aqui nessa existência, ela tende a ter uma sequência, um segmento na vida das morôncias. E eu penso que, eu não sei exatamente, não cheguei lá ainda, né? Mas eu penso que isso auxilia no processo de chegada e de seguir a vida, né? Porque a gente já vai chegando com a compreensão de
ter passado pela morte, o processo de desligamento, de separação. Agora, para mim, vendo quando eu fico, ainda machuca meu coração o apego. Ainda sinto uma falta, uma saudade danada da minha mãe, sabe? Acho que ela está indo bem lá, eu imagino, eu desejo isso para ela, mas tem horas que eu me pego, são muitas camadas dentro de nós, eu me pego achando que eu vou encontrar com ela aqui. Uhum. Eu tenho 65 anos, sou consciente, tenho estudos, compreendo tudo isso. Mas tem hora que parece que a minha mente, assim, me dá um recreio, sabe? Assim, por alguns instantes, para que eu Uhum. possa novamente fazer uma compensação, possa aceitar, então, sentir a saudade, lembrar de momentos bons e, de certa forma, de encontrar ela, só que dentro de mim. Então, a gente vai tendo várias formas e maneiras de lidar com essa dor da separação, né? E quando a gente consegue encontrar assim, poxa, eu tenho tantas memórias da minha mãe dentro de mim, que elas atenuam a dor que ainda machuca, pelo apego, pela saudade, e me traz a oportunidade de poder chorar, sorrir, lembrar, me aquecer novamente e dizer que bom que eu tenho minha mãe dentro de mim. Ela não vai Que morrer aqui, né? Então, lindo. eu acho que a gente vai encontrando caminhos para fazer essa integração, né? De nos trazer, assim, de nós ficarmos inteiros com as nossas dores, com as nossas perdas, com as nossas possibilidades, que a gente vai descobrindo, na verdade, né? Pois é. Pois é. Porque é fogo, é fogo. Esse momento da perda, de uma possível perda, ele é muito dolorido, né? Se a gente pudesse, a gente pulava isso, né? Né, gente? Eu acho que Claro que todo mundo sim. aqui preferiria pular, né? Muito obrigada, Yara. Ok. Angele, pode falar. Então, eu acho que não dá para comparar, mas eu vou tentar falar e ver o que você pode me passar. Jesus Cristo, por exemplo, quando ele faleceu, ele apareceu para várias pessoas, para a mãe dele, para os apóstolos, para as Marias e muitos grupos também. Então, como é que a gente explica? Ele não reencarnou nessa aparição? Tudo bem, ele não é um humano comum, mas assim, como é que explica? Não é, então não é reencarnação, porque eu sou de origem armênia e árabe. Eu nasci na Síria, minha mãe é libanesa, meu pai é armênio, e as nossas tradições, a gente não faz missa de sétimo dia, a gente faz missa de 40 dias. E isso me faz um pouco de sentido, porque Jesus também teve a sua ascensão, eu acho que no 40º dia. Então, ele veio para consolar todos aqueles que o amavam demais. E eu acredito que também Jesus, Deus, nosso ajustador, quando falece alguém, ele vem para nos consolar, embora não tenhamos a capacidade de vê-lo. Mas vem para consolar, principalmente os familiares mais próximos, amigos que se querem muito bem. Então, como que explica a vinda de Jesus? Porque Tomé não acreditava nele, mas ele ofereceu a palma da mão, Jesus, para ele constatar que era ele mesmo, né? Então, o que você me fala das aparições de Jesus logo depois que ele faleceu? As aparições de Jesus foram na mesma forma moroncial que vamos ter nós quando, depois da morte, a repersonalização. A mesma. E ele fez aqui na Terra esse avanço moroncial da ressurreição ou repersonalização para mostrar aos crentes, a todos os
que o amavam e aceitavam seu ensinamento, que estavam abertos espiritualmente a tirar um proveito espiritual da experiência, Jesus apareceu para eles para mostrar que a sobrevivência depois da morte é real, é verdadeira. Por isso ele fez. Ele era filho criador. Ele tinha o poder de fazer isso. Sim. Pois ele é nosso pai criador. Então, essa foi a razão dele. Todas as aparições que ele fez foi para demonstrar e transmitir um ensinamento também. Todas as coisas que ele falou, belíssimas, os ensinamentos que ele falou. Então, essa é a razão. Dar uma testemunha real, ao vivo, da sobrevivência após a morte. Isso foi. Entendi. Obrigada. Jane, eu entendo que Jesus, após a sua morte, depois que ele apareceu, já era um corpo fluídico. Eu não sei se essa palavra, como é que vocês vão entender, porque ele morreu, carne e osso estava... Ele era um ser humano. Ele simplesmente desapareceu do sepulcro e depois de não sei quantos dias, 40 dias parece, foi, né? Ele apareceu para os apóstolos. Novamente, eu não sei. Mas ele Ao terceiro apareceu. dia da Ao morte. terceiro dia já. Então, mas Terceiro. Hã? Não ouvi o que você falou, desculpa. Então, o terceiro dia que ele apareceu já. Sim, terceiro dia. Então, mas para mim é um corpo fluídico, não era o corpo. O corpo dele sumiu, jogaram nas valas, porque eles não, na verdade, assim, eles não crucificavam uma pessoa só naquela época, eram centenas de pessoas. Eles jogavam tudo aquilo em valas e tal. Eu acho que Jesus, se ele foi realmente um ser humano, ele também tinha uns, como nós também temos, eu acho, né? Eu acredito, não, eu penso nisso. Talvez nós tenhamos um corpo fluídico e até podemos aparecer para alguém após a morte. Mas só que nós não temos essa capacidade. E Jesus tinha essa capacidade, né? Eu penso assim, não sei. O corpo de Jesus não fosse por José de Arimateia, mas algumas pessoas que não me lembro agora o nome deles, se alguém se lembra, por gentileza, me ajude. Mas José de Arimateia foi um dos que foram procurar o corpo de Jesus lá na cruz, após a morte dele, e Pilatos deu a ordem de entregarem o corpo para os amigos, não para atirar lá na... Qual é o nome? Sim. Nas valas, né? Então, eles levaram para o sepulcro novo de José de Arimateia e colocaram Jesus nesse sepulcro. Então, quando Jesus ressuscitou, foi um corpo moroncial, da mesma natureza que nós vamos ter quando nossa ressurreição lá no mundo moroncial. Mas ele foi feito aqui na Terra. O corpo físico de Jesus foi dissolvido, convertido em polvo. Eles tiraram, por isso foi que a pedra que estava na porta foi rodada pelos seres intermediários. Então, os soldados que estavam de guarda ficaram apavorados e fugiram, porque viram aquela pedra aparentemente se movendo sozinha. Imagine aquele susto que eles levaram. Então, o corpo físico de Jesus foi tirado do sepulcro e dissolvido. O corpo que saiu da tomba, da sepultura, foi moroncial, diferente. Por isso ele falou para Maria Madalena, não me toque. Se a Maria Madalena tivesse tocado o corpo moroncial, ela teria atravessado ele. Ele aparentemente era normal, mas não era físico, não podia tocar. Então, Jenny, é isso que eu falei. O corpo moroncial ou um corpo fluídico, talvez seja a mesma coisa. Eu não sei se alguém pode me corrigir, hein? Eu não sei o que é corpo fluídico, mas se não é físico, pode ter alguma semelhança, né? Com a descrição da morôncia, do que é a substância moroncial. Eu penso assim. Ok, tá bom.
Yara, pode falar. Tá, microfone fechado. Fechado, Yara. Essa experiência de Jesus com os apóstolos, né, do corpo moroncial, eu compreendo isso, sabe? Assim, minha mente é capaz de aceitar isso. Agora, eu acredito que nós aqui, todos nós, temos algumas experiências de contato, né? Por exemplo, quando minha mãe morreu, eu fiquei muito triste porque eu não consegui ter assim, a oportunidade de abraçá-la, né? De ter uma despedida. E eu fiquei nos primeiros dias assim desejando que isso, eu estava com dificuldade de aceitar a morte, a perda e a dor. E aí eu pedi, eu falei, ô meu pai, eu sei que não dá mais para encontrar ela aqui como eu estou, mas quem sabe em sonho, para assim me acalentar um pouco, né? E o sonho que eu tive com ela foi só esse abraço. Foi o abraço mais demorado que eu já vivi aqui nessa existência. Então, quando eu acordei desse sonho, sabe assim, quando você tem um êxtase, e que a energia desse êxtase, dessa coisa assim que te eleva, que te preenche, fica ali, você fica, assim, você fica num estado de graça, né? Então, a nossa sensibilidade é algo muito poderoso. O que a gente consegue conceber, abrir e criar até uma relação com outras dimensões, vai depender da sensibilidade da gente, do que a gente é capaz de criar isso. E, de certa forma, eu acredito que a gente não fica só criando, que a gente encontra num campo que a gente cria esse encontro. Então, eu acredito que a gente vai encontrando maneiras de conviver com as perdas, de acreditar, de fazer um sentido daquilo que a gente não suporta, né? Porque a coisa mais doída é a concretude de, poxa, estava aqui, não aparece nunca mais aqui, né? Então, assim, e eu acho que é muito bom a gente encontrar essas possibilidades. Isso não é loucura nem nada, são representações do nosso psiquismo, são dimensões. Não importa o nome, o que importa é a nossa sensibilidade e os encontros que a gente vive nessas dimensões aí. E eu, pelo menos, eu sou aberta, né, a isso. É Perfeito. isso. Muito obrigada, Yara. Roberto, pode falar. Olha, é sempre uma experiência muito pessoal. O nosso relacionamento com as pessoas, amadas, da família. Mas se eu fosse descrever a minha experiência com o meu filho Rafael, cujo corpo faleceu em 2021, o meu amor por ele, a minha falta dele, me fez, e como que me obrigou a ir no meu ajustador e buscar no meu eu divino um contato com Deus e um contato com o eu divino. Ou seja, a gente é apegado ao corpo terreno do outro. Mas quando o amor é muito intenso, você consegue se desapegar a essa forma terrena temporária e, através da sua alma, tocar o Espírito Divino, que transcende o tempo e o espaço. E aí eu descrevo em poucas palavras, é como uma presença de Espírito, uma presença de Espírito em Deus da outra pessoa, mas é aquela pessoa. Não é um espírito impessoal, não. É muito pessoal, mas eu reconheço quando o nosso Pai amado diz: o Rafael está aqui comigo, ele está dentro. Eu reconheço.
É igual esse abraço que a Yara descreveu da mãe dela. Isso é real. Talvez num plano morancial, num plano do espírito ajustador que transcende o tempo e o espaço. Mas é muito pessoal e você sabe, é aquela pessoa. É maravilhoso, porque você tem a certeza que não há barreira de tempo e espaço do verdadeiro amor. Em Deus, o amor, você pode estar com qualquer pessoa. É assim, essa é a minha conclusão. Obrigada, Roberto. Angeli, pode falar. Então, eu não estou lembrando outro. Elias e mais um, eles também sumiram do plano material. E o Moacir fala como que Jesus, né? Eu acredito muito que, dependendo do nível de evolução e espiritualidade, as pessoas podem ser abduzidas, sim, sabe? Elas podem desaparecer materialmente e passar para o outro plano, né? Como que abduzidos. Mas nós temos aí fala Elias e tem mais um. Me ajuda aí, Roberto. É o Enoque. Enoque, isso. Então, Enoque e Elias, eles também desapareceram do plano material. Eles fusionaram com o seu ajustador. Os dois. Funcionaram, né? Se fusionaram. A fusão com o ajustador consome o corpo material em chamas de glória. É Sim. isso que aconteceu com eles. Toda pessoa que aqui na carne se fusione com o seu ajustador, o corpo vai ser consumido, absolutamente consumido, não vai ficar nada. O ajustador, imediatamente o ajustador e a pessoa fusionadas partem para o primeiro mundo morancial para receber, ainda fusionado, receber um corpo morancial, para começar o avanço nos mundos moranciais. A pessoa deve passar por mundo morancial, ainda que esteja fusionada com o ajustador. É isso que aconteceu. Isso, o corpo físico de um ser humano não pode ser trasladado pelo espaço em forma física. Se fosse necessário trasladar uma pessoa que está viva no seu corpo físico, o corpo deve ser desmaterializado, então será trasladado pelo anjo guardião, ou serafim. Sim. Ok? Tá bom. Então, vamos continuar com a apresentação. Só um momentinho. Aqui, esse é o slide que vamos ler. Então, vou compartilhar assim. Um momentinho. Desculpe. Aqui. Quem gostaria de ler, por gentileza? Posso ler. Perfeito. Muito obrigada. Vamos ver se eu não vou ficar tossindo, né? Estou com pneumonia aqui, então a tosse ainda não acabou. 5. Quinto. Tirar a sorte. Embora possa ser uma forma conveniente de decidir sobre dificuldades menores, não é um método indicado para desvelar a vontade divina. As consequências resultam sendo uma questão de acaso material. O único meio de comunhão com o mundo espiritual está contido na dotação do Espírito à humanidade. O Espírito residente do Pai, junto com o Espírito efusionado do Filho e a influência onipresente do Espírito infinito. 6. Deixa eu só aumentar um tiquinho aqui. A adivinhação, a bruxaria e a feitiçaria são superstições de mentes ignorantes, como o são também as ilusões da magia. A crença em números mágicos, em preságios de boa sorte
e nos arautos da má sorte, é tudo uma pura e infundada superstição. 7. A interpretação dos sonhos é um sistema ignorante de especulação fantástica, amplamente supersticiosa e sem base. O Evangelho do Reino nada deve ter em comum com os sacerdotes adivinhos da religião primitiva. Muito obrigada, Angélica. Nada. Quem gostaria de ler esse slide? Alguma outra pessoa, por favor? É, 8. Os espíritos do bem e do mal não podem residir em símbolos materiais de argila, madeira ou metal. Os ídolos nada mais são do que o material de que são feitos. 9. As práticas dos magos, dos bruxos e dos feiticeiros derivam-se das superstições dos egípcios, dos assírios, dos babilônios e dos antigos cananeus. Os amuletos e todas as espécies de encantamentos são inúteis, tanto para ganhar a proteção dos bons espíritos, quanto para proteger dos supostos espíritos maus. 10. Jesus colocou a nu e denunciou as crenças em feitiços, ordalhos, despachos, pragas, sinais, mandrágoras, nós em cordas e todas as outras formas de superstições ignorantes e escravizadoras. Gostaria de ler mais uma, Egli? Posso Obrigada. sim. Significados. Ordalhos, também conhecido como juízo de Deus, é um tipo de prova judiciária antiga usada para determinar a culpa ou a inocência do acusado por meio da participação de elementos da natureza e cujo resultado é interpretado como um juízo divino. O acusado submetia-se a torturas ou provas físicas que supostamente provariam a sua inocência caso lhe causasse dano. Muito cedo se acreditou que os fantasmas administravam a justiça por intermédio dos curandeiros e dos sacerdotes, e isso levou essas ordens a constituírem-se nos primeiros detetives de crimes e oficiais da lei. Os seus primeiros métodos de descobrir sobre os crimes constituíram em conduzir testes ordalhos com veneno, fogo e dor. Estes testes ordalhos selvagens nada mais eram que técnicas rudes para arbitrar. Eles não decidiam necessariamente sobre uma disputa com justiça. Por exemplo, quando o veneno era administrado, se o acusado vomitava, ele era inocente. Muito obrigada, Egli. Então, eu gostaria de voltar para essa citação aqui. O mestre falou mandrágoras, plural. Isso me chamou muito a atenção, pois mandrágora é só um tipo de uma planta que tem uma raiz com uma forma estranha. Então, essa mandrágora, agora vamos ver qual é o efeito e por que o mestre falou de superstições ignorantes e escravizadoras. Essas superstições tornam a pessoa dependente da superstição. Por isso, é escravizadora. Então, uma mandrágora, mencionada na Bíblia, a mandrágora é uma planta que sempre teve conotações religiosas, sagradas ou mágicas. Para os cristãos, ela era um símbolo da fé, dado que a raiz representava Cristo e essas flores
as flores, o Espírito Santo. A mandrágora era também uma planta utilizada pelas feiticeiras nas suas poções mágicas e também na medicina tradicional como purgante, narcótico e antiespasmódico. Simboliza ainda a fecundidade, a adivinação do futuro e a riqueza. E também a mandrágora é uma planta da família Solanaceae, possui diversos efeitos devido à presença de alcaloides tropânicos como escopolamina, atropina e ociamina. Estes compostos afetam o sistema nervoso central, causando efeitos anestésicos, sedativos e até alucinógenos. No entanto, o consumo da mandrágora pode levar a sintomas como visão turva, dificuldade em urinar, tonturas, dores de cabeça, vômitos e rubor, podendo ser fatal por parada respiratória. Então, eu quero agora falar sobre essa mandrágora. Era uma técnica antiga utilizada para supostamente ter visões divinas, adivinhar o futuro, etc. Atualmente, existe uma droga que é utilizada dessa forma, que é muito perigosa, e o equivalente moderno da mandrágora é, não sei como é a pronúncia em português, me corrija, por favor, se estou errada, ayahuasca. Nós falamos assim, ayahuasca. O que É isso mesmo. ayahuasca? Obrigada, Yara, muito obrigada. Ayahuasca isso é uma definição que eu achei. Do ponto de vista farmacológico, ela é classificada como um alucinógeno psicodélico, ou seja, são substâncias que podem produzir mudanças intensas em questão de percepções, emoções e consciência. Então, no documento 75 do livro do Urantia, secção 8, parágrafo 5, o revelador diz: nunca, em toda vossa ascensão ao paraíso, ireis ganhar qualquer coisa se usardes o meio de intentar impacientemente esquivar-vos do plano estabelecido e divino por meio de atalhos, invenções pessoais ou outros expedientes para melhorar o caminho da perfeição, para a perfeição e em prol da perfeição eterna. Então, eu queria mencionar, essa foi a última diapositiva, muito obrigado para os que leram. Então, o que eu queria... O fato do mestre falar em mandrágoras em plural, para mim, em minha opinião, indica toda substância, toda droga utilizada para supostamente fazer contato com o espírito, receber revelações, ter percepções, visões. Nada disso produzido por uma substância pode ser de forma alguma uma experiência espiritual real. É uma alucinação. Eu sei que há pessoas que estão utilizando, pessoas leitoras do livro do Urantia, ao menos que está utilizando, organizando sessões de consumo dessa substância, ayahuasca, afirmando que recebeu revelação, que viu um anjo, que anunciou, sei lá, quanta coisa, nem quero mencionar. Então, eu penso que essa é a advertência de Jesus contra essas substâncias que causam uma aparente experiência divina, é muito importante e que devemos ter em conta se temos realmente desejo de crescer em espírito. Não há atalhos no caminho para o Pai, não há atalhos no avanço espiritual. Nós devemos nos esforçar por crescer, por amar ao próximo, por amar a Deus, produzir frutos do Espírito, servir ao próximo. Essa é uma tarefa que requer um esforço real. Não pode ser feito por meio de uma substância para receber tudo feito sem ter um merecimento real. Isso que queria falar para vocês a respeito dessa advertência do mestre sobre as mandrágoras, que me chamou muito a atenção. Gostaria de saber se tem... Egli, pode falar.
Eu vou complementar porque eu tive uma experiência de muitos anos com o Santo Daime. O Santo Daime é um rito espiritual e aonde se toma a ayahuasca, é a consagração, é a hóstia, né? E durante muitos anos era o meu caminho espiritual. E, e chegou um momento que eu me vi estacionada. Para um autoconhecimento, foi muito excelente. Eu agradeço muito a experiência que eu tive. Mas chegou um momento que espiritualmente eu me via muito estagnada. E eu acredito, e eu era numa época muito fanatizada por essa religião brasileira. E, e era isso, era o meu caminho espiritual, eu me entusiasmada com isso e tudo mais, na linha de frente até. E aí eu fui me percebendo assim muito repetitivo os trabalhos, eu pedia orientação e e o livro de Urântia veio muito junto com isso e foi começando a me mexer muito, principalmente a vida e ensinamento de Jesus, que certos tópicos, esse foi um dos, que começou a mexer muito com a minha, questionar muito essa questão mesmo. E eu fui deixando, e definitivamente faz, acho que uns 10 anos que eu não consigo mais Que bom. viver, né? Tenho grandes amigos, pessoas incríveis, assim, nessa caminhada, mas realmente já não me sinto identificada com isso, né? Porque realmente e eu devo isso à experiência da leitura do livro de Urante, que me libertou. E, principalmente eu era muito assim, numerologia, é, tudo essa coisa dependente da simbologia, do tarô. Às vezes eu não para lidar com medo, às vezes eu precisava sair com abrir uma carta de tarô para ver se estava tudo certo. Então era uma coisa assim que o livro de Urântia me libertou de muitos medos e cacarecos que eu trouxe assim ao longo da minha história assim espiritual. Era muita mistura, né, Agnus? Então assim, eu queria compartilhar isso com vocês, uma experiência de vida. Parabéns, parabéns. Que bom. Nosso pai, Agradeço. nosso pai lhe guiou, porque você era sincero. Que lindo. Fico feliz de saber que você está Obrigada, bem e Evelyn. crescendo o amor em espírito. Que bom. Alguém mais? Tem algum comentário, alguma Eu acho pergunta? que, sabe, ainda estamos muito presos à magia, né? A acreditar que tem coisas que são assim, por exemplo, eu fico pensando como católica, né? A Eucaristia. É, a Eucaristia é a crença de que Jesus está naquele pedaço de pão, Uhum. né? De que aquilo é sagrado e, e, e ai de quem falar o contrário, né? É tão sagrado que quando se chega ali, diante da Eucaristia, você se ajoelha, né? E você tem toda uma reverência e é todo um cuidado, né? Existem os ministros que cuidam daquele pedaço de pão ali, né? Que é o que eles falam que é o próprio Jesus. Mas de acordo com o que está escrito ali, nada que é inanimado pode ser sagrado, ou pode ser, né? E o vinho também. O vinho é o próprio sangue de Jesus, né? Inclusive o Gandhi falou que nós éramos, como é que é como é que ele falou? A pessoa que come a carne do outro, como é que é? A pessoa que come a carne, Canibal? Canibal? canibais, Canibais. né? Can- Que ele acreditava muito em Jesus, mas que os cristãos eram canibais, que eles comiam a própria carne, o corpo e o sangue de Cristo. Tá? Diz que isso está no filme, né? Eu acredito que ele falou isso mesmo. E,
mas existe essa crença, e a crença em muitas outras coisas, por exemplo, o próprio batismo, que Jesus não quis entrar, mas ele é um sacramento, tanto que quem não é batizado não é salvo na religião cristã, né? Quem não for batizado não será salvo. Inclusive, existe a crença de que você pode ser batizado depois pode batizar a criança depois de morta, ou mesmo até, sabe, uma coisa assim para ela é uma coisa, sabe, eu acho que nós estamos ainda acreditando muito. Astrologia, então, é uma coisa espalhada os quatro cantos, né? Inclusive, a igreja cristã condena a astrologia, condena a magia, condena essas coisas, a reencarnação, todas essas coisas. Inclusive, acho que a ayahuasca também, e tem muitas outras coisas aí que, s- que, que há ainda no mundo que muitas pessoas acreditam, inclusive, em cordões, né, que podem proteger, que tem aquele olho grego, que é uma coisa bastante esotérica, o pessoal carrega para proteger de mal olhado. Então, nós acreditamos muito ainda né, nessas medalhas, né? É isso aí. É muita É, coisa que existe. Colocar, aqui no Uruguai é muito comum, colocar uma cinta cor vermelho no carro para proteger o carro. Não sei se existe isso no Brasil, aqui existe. Essas bobagens ainda populam na mente, né, do ser Pois é, humano. Mas aos poucos, né, as pessoas aos poucos. Ah, vão conhecendo a revelação e vão deixando essas pataquadas para trás, né? é. Agora eu tenho uma pergunta, já vou passar a palavra para você, Yara, só um momentinho. É, a superstição cumpriu uma função na evolução humana. Então, eu gostaria de saber o que vocês pensam dessa evolução. Qual foi a função da superstição? Houve duas coisas importantes que se desenvolveram partindo da superstição. Esse foi um aspecto da evolução. Claro, a evolução no nosso planeta é muito desigual, tem muitos altos e baixos, né? Tem pessoas muito avançadas, muito espirituais, muito iluminadas, como todas as que estão aqui nessa sala, mas tem também outros que ainda é uma dependência quase biológica com a superstição. Elas não podem, parece que é uma coisa, uma necessidade quase física de realizar aqueles passos, ou ter esse ritual, ou sentir-se protegido. Todas as manhãs, eu vou tomar meu café, eu tenho minha taça, minha xícara preferida, eu tenho que usar aquela, não posso usar outra. Então, eu também. Então, eu sou meio escrava de, sei lá qual é a palavra para denominar esse costume que eu tenho. Pode falar, Yara, por favor. Olha, eu estou junto com você, né, nesse raciocínio. O papel da superstição, eu nunca pensei nisso, mas de certa forma, a gente está falando assim, como é que será que dá para caber a minha experiência na minha existência, sem eu me sentir maluca, perdendo o pertencimento, perdendo o preenchimento, né? Como que eu posso me sentir ancorada, de certa forma, nessa experiência? Então, todo o nosso caminho de crença, eu acredito que ele cumpre a função de nos segurar um pouco. Tem uma igreja aqui em Belo Horizonte, que não sei se é a Igreja Batista, ela funciona 24 horas por dia. Ela segura muita gente. Uhum. Sabe aquela coisa assim, quando a gente se perde, que a gente fica muito inquieta, muito agitada, a mente dispersa e a gente não consegue ter lugar? É a coisa mais desesperadora que tem. Então, acho que
ter assim um ponto de apoio, de se permitir dizer aqui eu me encontro, nem que seja assim nessa xícara que eu gosto, aqui eu tenho voz, é a minha realidade preferida quando eu vou tomar café, é nessa xícara. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai descobrindo outras formas, outras maneiras. Eu respeito todo mundo aonde quer que esteja. A gente só precisa ter na nossa humanidade, né, a compreensão para ajudar esse ser humano que, como nós, também busca esse pertencimento, né? Busca sentir assim, eu posso existir, eu posso ser eu posso ser do bem, eu posso, né? Com tudo que eu acredito, me dá licença, quero passar do jeito que eu sou, né? E o respeito humano que a gente vai adquirindo uns com os outros, eu acho que é um dos ensinamentos do livro de Urântia também e de Jesus, porque à medida que a gente vai adquirindo os conhecimentos, eles vão produzindo mudanças dentro da gente quando a gente tem experiência. Porque sem experiência, os conhecimentos não produzem transformação, mudança de mentalidade, de entendimento, né? Então, Também, é, isso é muito interessante o que você falou. A experiência da Egle, eu acho que é sim, maravilhosa, pois sim, essa experiência, eu vejo, a experiência que ela falou, a guia do Pai. E quando nós, a primeira coisa que precisamos, eu entendo, que é conhecer a verdade. Se nós temos o conhecimento, nós podemos tomar decisões sábias e inteligentes. Então, sempre, tudo o que fazemos na vida é nosso Pai que está morando em nós, que nos está ajudando a progredir, a crescer, a mudar, a, a, a fazer coisas melhores. Eu acho interessantíssimo o que você mencionou, Yara, sobre essa igreja. Muitas pessoas precisam disso. Elas estão nesse estágio. Não temos que desprezar isso. Isso tem valor. E há pessoas que é isso que elas precisam. Elas não têm capacidade para se libertar, essa liberdade espiritual do crescimento real e da adquisição da sabedoria e do conhecimento sobre a realidade cósmica, a ampliação da consciência cósmica. Então, eu achei interessantíssimo o que você mencionou. Muito obrigada, Yara. E também, Egli, que bom. Obrigada por compartilhar sua experiência. Moacir, pode falar. Então, eu vou ser repetitivo, porque eu já contei isso aí uma ocasião. E então é assim, eu não sei dizer exatamente o que é isso, mas eu tinha uns 13, 14 anos de idade, eu estava tomando banho no rio e tinha mais crianças e mais adultos e tal, tomando banho, e um menino se agarrou no tio dele assim e acabaram indo para o fundo do rio. E o tio não conseguia, não sabia nadar também, e não afundava junto com o menino. E aí ele saiu da água e eu fiquei no barranco do rio, assim. A Lilian aí deve conhecer, quem é de Curitiba, é o Rio Barigui, em Curitiba. E lá que eu aprendi a nadar. Hoje se aprende na piscina, né, com professores. Eu aprendi a nadar assim, mais ou menos. Não sabia nadar muito. Mas aquele momento, aquele menino rodeando assim, ó, chamava-se volta funda. Ele estava rodeando assim e afundando, e subiu e desceu, e eu apavorado, acovardado ali, vendo o menino morrer. Então, eu pensei o seguinte: quando eu estava no catecismo, o padre, tivemos aula no catecismo do Espírito Santo. E o padre falou assim: eu digo que se tiver uma dificuldade, pense no Espírito Santo, que é um fogo, uma luz que vem na sua cabeça e vai te dar forças para você. Menino, eu acreditei piamente naquilo. E naquele exato momento,
o que eu fiz? Eu pensei no Espírito Santo. Eu juro para vocês que eu me senti diferente. Senti realmente o que ele falou. Uma luz, pode ser psicológico isso. Eu pulei na água, peguei, eu nunca salvei, não sabia nem nadar direito, um pouquinho só. Eu peguei o menino pelo pescoço, assim, e fui nadando até o barranco, acompanhando da maré, assim, da água, né? E aí o pessoal que estava já no barranco ali conseguiram também me pegar. Eu coloquei o menino no, já no barranco ali, fora do rio, fiz ele vomitar assim, a água, pus ele de lado. Eu nunca tinha visto na minha vida, naquele tempo não se sabia nada disso. Bom, isso aconteceu. O menino deve estar vivo até hoje, não sei porque nunca mais vi ele, não conhecia. A Lilian sabe disso. Aqui em Curitiba tem uma igreja que chama-se Divino Espírito Santo. Eu tinha 14 anos e eu falei assim, o dia que eu for casar, eu vou casar na igreja Divino Espírito Santo. E fiz isso. Casei na igreja Divino Espírito Santo até por causa disso. Agora, isso é psicológico? Não, é real. Sentido, A é fé, real. a Mas fé. sabe, não adianta eu querer descobrir o fator, o que é, como foi, se foi um raio, se foi o Espírito Santo, ou foi a minha emoção que extrapolou e eu Hum, tive coragem, né? Mas é um depoimento que eu estou dando, ele é realmente real, e isso é uma coisa que as pessoas às vezes se apegam a alguma coisa e criam realmente, nós temos isso dentro de nós, cria uma força descomunal, não é mesmo? Nós somos dotados disso. Então, é muito importante, muitas vezes, se a gente, bom, eu acredito, não acredito, mas dependendo do momento, quantas pessoas já não passaram por problemas de ordem médica, né? E se superaram, porque tiveram essa vontade e essa força. claro que sim. Só esse depoimento que eu gostaria de dar. Ele, muito obrigada, Marcelo. Que bom. Ah, Angeli, quer lhe falar? Parece que não. Seu microfone está Tá sem fechado. som, tá sem som. Eu participo de um grupo de laboratório onde a gente faz algumas experiências. E assim, não é magia, porque a gente acredita muito na energia da pirâmide. Então, eu até vou mostrar para vocês, eu estou aqui no meu escritório com essa minha experiência que eu estou fazendo agora, e eu coloquei um queijo em março, e ele vai ser apresentado em julho. E ele está embaixo de uma pirâmide. Pirâmide vazada, onde eu precisei pôr um véu para não vir bichinho, né? E ele está lá secando, mas ele não cheira, ele não fede, e ele vai estar inteiro até julho. Eu vou mostrar para vocês. Porque, assim, lá na pirâmide de Kéops, no Egito, tem um latão na porta da pirâmide, onde tem gato morto, onde tem lixo de todas as espécies. Esse lixo é trocado a cada 3 meses. E nada fede, nada apodrece. E então, isso, claro, não é uma magia, né? Então, mas isso é uma coisa que a gente acredita, a gente faz experiências. Eu, a cada tempo, eu faço uma experiência e é muito legal. Eu vou mostrar o meu queijinho para vocês. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Tá dando para ver? Acho que Mais não. aí. Eu vou Agora, tirar, eu vou tirar a pirâmide. Eu vou tirar a pirâmide e ela tem que estar numa certa altura. Olha o queijo aqui, ó. Ele está secando.
Mas ele não fede, ele não cheira, e ele vira um queijinho parmesão com o tempo. Tem gosto de parmesão. Deu para ver? Sim, Deu para ver, né? E a Sim. pirâmide tem que estar norteada e a pirâmide tem que estar vazada, claro, para o queijinho respirar, não é? Aqui, ó. Aqui, ó. Deu para ver, né? sim. 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 Obrigada. E é muito legal as experiências que a gente faz, mas assim, que na verdade até parece magia, mas não é magia, não é? É realmente energia. A gente acredita. Eu, por exemplo, como estou com pneumonia, antes de começar a reunião, eu deitei e coloquei a pirâmide no meu peito, só 20 minutos, porque ela descarrega, né? Então, eu vejo que quando eu coloco, eu me sinto um pouco melhor, sim. Mas, assim, alguém pode olhar, não entender do que se trata e falar, mas que magia é essa, né? Mas é uma realidade. Obrigada, Angeli. Nada, querida. Alguém mais tem alguma coisa para dizer? Alguma pergunta? Se Acho que não, nós vamos. somos o que acreditamos, né? É muito importante quais são as nossas ideias, nossos pensamentos, É. mas a coisa mais importante, além de qualquer crença que nós possamos ter, é a sintonia com Deus. Ele é o libertador, a sintonia com o Espírito da verdade, o crescimento, o amor, a sabedoria, em comunhão com o Pai, em serviço ao próximo, tudo isso. Mas a comunhão com o Pai é muito importante. Buscar sinceramente a vontade de Deus por sobre todas as coisas. Então, isso que vai ajudar a nós a crescer, a ter uma vida feliz, em paz, seja o que for que acontece na vida, pois na vida acontece muita coisa, né? Então, gostaria de passar a palavra para a nossa querida Lilian, para fechar a reunião ou fazer o que precisar. Muito obrigada, Lilian. Obrigada pelo convite e pela presença de todos vocês. Nós é que Obrigada. agradecemos a sua boa vontade e todo esse conhecimento maravilhoso que você adquiriu e que, como apóstola, está passando para todos nós. Muito obrigada. Isso Foi mesmo. muito bom te ouvir, Jenny. Ela é uma Você graça. trouxe palavras que realmente trouxeram assim clareza, compreensão e sentido, né? Porque o propósito nosso, se a gente for ouvindo, né, uns aos outros, à medida que a gente desenvolve é isso, é manter essa conexão. Esse pertencimento né, tá sintonizado com uma conexão com o Pai, quando a gente vai crescendo na fé, no pertencimento. Isso. Foi muito Muito bom te obrigada. ouvir. Obrigada, Lilian. Onde você estava? Onde estou? Onde você estava que eu não tinha visto você. Você não Eu- conhece, mas a Dini, ela faz muito tempo que está conosco. É? Ela trabalha já em prol do livro Durante há muitos anos, né, Dini? Que Sim, bom muitos saber anos, disso. sim. Obrigada. E de vez em quando ela vem nos agraciar com o seu conhecimento. Muito bom. A gente sempre convida ela para, né? Ela faz parte do conselho da Escola Urântia. E Sim, quando ela pode, ela vem fazer aqui para nós uma apresentação. E nós agradecemos muito, muito obrigada, Dini. E hoje nós vamos deixar, então, para a semana que vem, quando a Sueli puder participar também, né? E o Neemias, que hoje também não pôde vir. Então, quando eles puderem vir, daí para fazer o sorteio. Então, o sorteio vai ficar para a semana que vem, daí eu vou propor que eles sorteiem em vez de um, dois, né? Para compensar o de hoje. Muito obrigada pela participação de todos e nos vemos a semana que vem com a aula do documento 151, que vai ser dada pela Estela. Todos nós conhecemos a Estela e ela É. que vem, então, graciosamente,
nos presentear com a aula do documento 151. Muito obrigada a Perfeito. todos e até Abraço para todos. um abraço. Obrigada. Um abraço, obrigada, Aline. Jenny. Muito Abraço, bom. pessoal. Obrigada. Obrigada. Boa Obrigada, noite para gente. todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Gratidão. noite a Boa todos. noite e até a Boa semana que vem. Até noite. semana. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, querida. Tchau, até.